Eita, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, trabalhadores, trabalhadoras, profissionais liberais, donas de casa, professoras, avô, juiz, jovem, adolescente, crianças. Grande abraço a todos, que alegria, né? Nós vamos prosseguindo, estamos agora no livro de Levítico, né? Verso 1, e sempre é um prazer, uma alegria estar junto com os nossos irmãos, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Vamos cantar o hino de número 45, é isso. Redentor onipotente da nossa arte cristã. Vamos lá? Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus o bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, as choro em ti. Abrigo sempre eterno para todo pecador, refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Comigo, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus o Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, minha vida resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem te poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz, quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Graças a Deus. Vamos lá. Levítico 1, verso 1. Agora estaremos lendo a parte B. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: E falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Vamos falar sobre isso aqui hoje, a tenda da congregação.
Muito importante, ó, muito importante que cada irmão, que cada irmã, e saiba de uma coisa, meu propósito aqui é a Bíblia, não é a ideia de alguém que diz, mas eu acho isso, mas eu penso assim. E aí eu estou colocando aqui a Bíblia e você faz a sua análise, ok? Tenda da congregação. E falou, como é que diz? E falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Da tenda da congregação, dizendo. Por que Deus agora não falou do céu? Primeira pergunta. Olha o texto. Você tem que bombardear o texto hermeneuticamente com 6 questões, que são os 6 que, por quê. Aí você tem que analisar. Por que agora Deus falou da tenda? Vocês estão vendo que tem uma progressão. Quando Deus foi falar a primeira vez com Moisés, ele fala do monte. Ele fala do monte, está lá em Êxodo 19, do Monte Sinai. Quando vai buscar as tábuas do monte. Mas por que agora Deus não falou mais do monte? Está vendo aí? Aqui eu não sou contra você orar em monte. Aliás, você pode orar onde você quiser. Pode orar no monte, pode orar em casa, pode orar na rua, pode orar na praça. Mas essa ideia do monte sagrado não existe. Deus começou falando do monte porque tinha uma razão. Agora ele não fala mais do monte. Ele começa a falar da tenda da congregação. Ele começa a falar dessa tenda da congregação. Veja bem o que ele está dizendo aqui. Da tenda. E por que da tenda e não do monte? Seria, olha para cá, Deus nunca faz algo contrariando aquilo que ele determina. Ele diz, faça a tenda e eu vou habitar convosco. A partir de agora não seria mais do monte. Ele vai falar da tenda da congregação. Foi o lugar que ele estabeleceu para o encontro dele com Israel. Para o encontro dele com Moisés. Então, quando ele ordenou fazer o tabernáculo, Moisés levantou o tabernáculo, agora já tinha o tabernáculo. Então, Deus agora vai falar com Israel da tenda da congregação. Conhecida também como Ohel Moed. Olha aí a expressão. Ohel Moed. Ohel Moed. Tenda da congregação. Essa é a expressão. Também conhecida como tabernáculo. Também conhecida como lugar de reunião. Também conhecida como tenda do encontro. Aqui, olha a expressão. Ohel Moed. Moed. Aqui eu estou colocando, primeiro, local que Deus falava com os israelitas. A partir de agora, Deus ele vai mudar ou vai fixar o seu endereço. Vai ser a partir da tenda que ele vai falar com Israel. E é interessante que nós possamos compreender aqui que Deus agora vai falar com Moisés desse lugar, dessa tenda, não mais o monte, porque agora Deus estabelece esse local como uma forma de encontro. Também, essa tenda, Ohel, que nós vamos já falar aqui, ela vai apontar para Cristo Jesus. É daqui que vai falar conosco. Cristo é a voz que vai falar conosco. E nós temos que entender que sempre Deus quis que o homem tivesse comunhão com Ele. O homem pudesse estar falando com Ele. Se você pegar, por exemplo, essa expressão aqui, a primeira, Ohel, é a primeira que nós podemos observar aí. Ohel é tenda. Aqui, ó, Ohel, aquele pontinho lá em cima, do lado esquerdo, é um O. É um sinalzinho diacrítico, mas corresponde à nossa vogal O. Ok? Ohel. Essa expressão, Ohel, fala de lugar, fala de tenda, fala de habitação. Era a moradia nômade da vida deserta, ou desértica, como falam os estudiosos. Desse local, falava também de transitoriedade. Então a tenda, facilmente ela se levantava, facilmente se removia ela, porque era como se fosse quase portátil. Então essa tenda era fácil de ser removida. Ela expressava a vida do povo de Deus no deserto, ou seja, sem um local estável, feito de tijolo, de pedra. Não, isso aí foi descaracterizado. A tenda, esse Ohel, falava de transitoriedade, falava de brevidade, falava de algo não fixo. É isso que está aí na própria palavra de Deus, ok?
E aí apontava para tenda, para casa, para lugar de habitação, moradia. Mas esse é o sentido da palavra ohel. Ohel quer dizer isso. Quando você chega ali na segunda palavra, moed, você tem tenda e você tem moed. Moed quer dizer congregação. Está aí, congregação. Podia se referir a um lugar, a um tempo determinado, podia se referir a uma reunião, ok? Então, você tem essa expressão, congregação. Moed é a expressão para congregação. Lá em aproximadamente 1100 a.C., em uma cidade chamada Biblos, essa expressão aí, ela apontava para uma assembleia. Moed foi aplicada lá em 1100 a.C., foi aplicada para uma assembleia, para uma reunião do povo, para algum evento, para alguma comunidade. Isso no contexto fora da Bíblia. Dentro do aspecto bíblico, essa palavra moed, reunião, congregação, como vocês estão vendo, está falando de um tempo determinado, de um período determinado, e que na verdade esse período não era um período qualquer, era um período sagrado, para se reunir, para adorar a Deus. Então, você tem aqui Ohel, a tenda, a habitação na qual Deus vai estar, e é dali que Deus vai falar, não mais do monte. Essa tenda, ela vai se reportar para Jesus. Jesus será o tabernáculo, Jesus será a tenda. É nesse sentido que ele fala da morada nele. Lá em Mateus 1:23 está escrito claramente que Emanuel é o Deus conosco. E João 1:14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a partir de agora, Deus vai ter um local. Isso é muito importante, gente. Deus vai ter um local para falar com os israelitas. E aí talvez você possa perguntar: pastor, mas qual é o propósito, qual é o objetivo dessa tenda? Duas razões. A primeira, não vai ter mais aquela aparição teofânica, o monte pegando fogo, como lá no 19, o monte pegando fogo, raios, trovões. Você não vê mais isso agora. Lá naquele primeiro momento, foi necessário para impactar o povo, para que eles pudessem ter uma noção, uma ideia da grandeza, do poder e da santidade de Deus. Doravante não. Doravante agora Deus vai falar da tenda da congregação. E quando ele vai falar, não vem mais nuvem, não vem mais fogo, não vai mais tremer o monte, não vai. Porque a gente pensa que Deus só está falando se tremer o monte, se derrubar a gente no culto, se pular, se o irmão começar a gritar. Não. Agora vai ter um local sagrado da reunião. Aquele local, você tem Ohel, a tenda, e você tem Moed, a congregação. Ali é o local de encontro, para um encontro sagrado, para uma comunhão com Deus. Só que esse local de encontro agora vai ser o local aonde vão se reunir, em torno aí dessa tenda da reunião, da congregação, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a orientação divina, para ouvir a palavra de Deus. É disso que está tratando a própria Bíblia, a palavra do Senhor. Deu para entender agora? Então, às vezes você pergunta: o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer no culto? Eu posso adorar aqui mesmo. Não. Veja que você tem um padrão bíblico. Eu não posso pensar assim. Eu tenho um padrão bíblico que começa aqui com a tenda da congregação, a tenda do encontro. E aí o que é congregação e tenda? Nós já explicamos aqui. A tenda fala de transitoriedade, a tenda fala de algo fácil, lá no Velho Testamento, que era feito, mas ela fala de local de encontro. E aí você tem a palavra congregação. Essa palavra congregação é a união sagrada. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos dois sentidos para a palavra congregação. Vamos ver aí. Em primeiro lugar, vamos ler Êxodo 12, verso 3. Êxodo 12, verso 3. Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Veja bem, qual é a primeira coisa? Falai a toda a congregação. Bem, falai a toda congregação. Veja que aí não está falando de reunião. Não tinha local para se reunir.
Mas Deus está tratando o povo como o quê? Como congregação. Está vendo? Deus está tratando o povo como congregação. Isso é muito importante. O povo de Deus era a congregação do Senhor. Nunca pegue nem Israel, nem a igreja. Israel lá no Velho Testamento, no Velho Pacto. Interessante que Israel foi o povo que Deus escolheu para levar o seu nome. Então Israel falhou. Israel falhou. Israel falhou no projeto divino. Mas o fato de Israel falhar, não falhou o projeto de Deus. Ainda Deus vai fazer de Israel e da igreja um povo só. Nesse momento não é. Está lá em 1 Coríntios 10, 32. Nós temos aí 3 classificações. Aí o apóstolo São Paulo: não deis escândalos nem a gentios, nem a judeus e nem a igreja de Deus. Veja que Paulo está fazendo separação. Isso aqui não é uma ideia dispensacionalista, não é uma ideia de um teólogo, é a ideia bíblica. Você tem Israel, que Deus tinha um projeto com Israel, Israel falhou. Quando você lê Romanos capítulo 9 até o 11, você vai ter isso claramente, ok? Mas há distinção, Mas Israel já era congregação de Deus. O problema está lá em Isaías capítulo 5, era a vinha do Senhor. Israel falhou. Está lá em Mateus também, que Deus disse assim: eu vou te remover e vou colocar outro no teu lugar. Então Israel falhou. Deus agora vai levantar um outro povo, que vai ser pela nova aliança, o sangue de Cristo, que também é a congregação do Senhor, chamada igreja. Então Israel já era a congregação do Senhor lá no Velho Testamento, mas falhou com o projeto de Deus, ok? Falhou com o projeto de Deus. Mas congregação na Bíblia fala do povo de Deus. Congregação na Bíblia, está aí, Moed, fala do povo de Deus. Vamos lá. Agora nós vamos lá para 1 Reis 8,14. 1 Reis 8,14. Vamos ver aí. E depois Hebreus 10, 25. Agora, em primeiro lugar, a Bíblia está pontuando Israel, cada israelita, como congregação do Senhor. Vai lá. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava de pé. Então, veja que novamente você tem a palavra congregação. Agora, esse sentido aí já é o sentido religioso. Já está aí reunido para um propósito religioso. Quando o povo de Deus se reúne, ali está a congregação do Senhor para o sentido religioso. E aí, quando você vai para Paulo, aliás, para o escritor aos Hebreus, vamos lá, Hebreus 10, 25. Quando você vai lá para Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus, que ele tem totalmente uma noção judaica, ele coloca a igreja como congregação do Senhor também. Vamos ver aí. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não deixando a congregação. Essa congregação aí era a reunião do povo de Deus. Por que não era para deixar? Está lá em Atos 2,42. Perseveravam unânimes. É na congregação que nós nos socializamos. É na congregação que provamos a nossa irmandade, a nossa comunhão. Olha, toda pessoa que diz: eu não gosto de igreja, não preciso de igreja para me ser crente, ele não quer aprender com os outros, ele não quer desenvolver com os outros, ele não quer, e não é congregação do Senhor. Congregação do Senhor é quem está reunido com o Senhor e que tem tudo em comum. Ama a doutrina, ama o próximo. Como é que eu vou desenvolver os meus dons se eu não estou no meio da congregação? Os dons de serviços, os dons espirituais de Romanos, de 1 Coríntios 12, de Romanos 12. Como é que eu vou servir a congregação? Como é que eu vou edificar o outro se eu não participo, se eu não estou em congregação? Isso é uma ilusão e uma artimanha de Satanás para fazer você desistir da fé. É na congregação que eu aprendo a ser crente, é na congregação que eu desenvolvo meus dons, é na congregação que eu ajudo meu irmão, é na congregação que eu ouço meu pastor, é na congregação que eu sou firmado mais na fé. Meu Deus do céu, tudo que Deus fez bom, o diabo quer tirar. Deus fez o casamento, agora o homem não quer mais o casamento. Ela está inventando outra coisa. Tudo que é da Bíblia, o diabo luta para destruir. A Bíblia diz que Deus fez um homem, aí lá vem a ciência com a sua tese. O homem é um ser pré-orgânico que vem do macaco, que se evoluiu.
faz é tirar a dignidade do homem. A Bíblia dá a dignidade no homem e aí a ciência faz é tirar a dignidade do homem. Deus colocou, os dois serão uma só carne, e agora casamento não vale mais nada. Tudo que Deus coloca bom, valorizar a vida, valorizar o casamento, a sociedade dominada pelo diabo vem e corta isso. Aí agora tem uns crentes aí, uns que são desviados, que diz que não precisa de congregação. Ainda diz assim, eu não vou para a igreja porque tem defeito demais. Então tu não podia se operar, porque tem médico sério, tem médico que não é sério, tem policial sério, tem policial que não é sério, tem juiz sério, tem juiz que não é sério. Em todo lugar tem bandidagem hoje. Agora é aí, o apóstolo São Paulo diz que é bom que essas coisas aconteçam para que os sinceros se manifestem. Quem é sincero fica. A sinagoga não gostava de Jesus, mas Jesus não deixava a sinagoga. Porque se eu for deixar de frequentar locais porque tem pessoas ruins, eu não vou ficar aqui na terra. É melhor tu pedir logo a morte, viu? Me tira, Senhor, porque aqui não dá. Porque em todo lugar vem. Vocês podem observar que a Bíblia diz que na própria família de Noé, quem foi que foi falar mal de Noé, se não tinha gente ainda na terra? O próprio filho dele. Foi espalhar que o pai estava nu para os outros irmãos. O problema começa lá. O problema começa lá. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Estamos falando da importância da congregação. A tua igreja, os teus filhos, nós estamos ouvindo. Continua conosco, abençoa teus filhos, dai-nos uma manhã de paz, de bênção, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar aqui um abraço à dona Maria Rita, que mandou aí uns feijão verde, umas verduras para mim, lá de Coroatá, né? Grande abraço, Deus abençoe. Tem uma pessoa também aniversariando lá no Ceará. No Ceará. 12 anos, é Eduardo Alexandre. Eduardo Alexandre, né? Eduardo, né? Serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto tu fizeres prosperarás. Felicitações. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Parabéns pra você. Essa data bonita, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, te dê santidade. Para Minas Gerais, para Taipas de Tocantins, Buriticupu. A Unilíder está aqui na live a também. Unilíder, Deus abençoe, pastor Telmi, toda a equipe aí da Unilíder. A irmã Terezinha disse que fez aniversário ontem. Irmã Terezinha, Deus te abençoe, felicitações. O filho da irmã Valderiza, o Lucas. Isso, também tem mais. Está aniversariando. E é isso. Tem outros lugares, mas não está dando para eu ver agora. Senhor Deus, Pai Celestial, abençoa teu filho que completa mais um ano de vida, que essa data seja portadora de muitas e muitas outras em sua vida. Ajuda ele, abençoa, continua conosco, nos dá vitória, um dia de paz, de bênção, de alegria, em nome de Jesus pedimos. Amém. Bom dia, Deus abençoe.